Estamos aqui conversando com o Dom Henrique Soares e nós queremos colocar ao Henrique mais uma pergunta. Um fato interessante que aconteceu esse dia foi aquele incêndio na Catedral de Notre-Dame de Paris. Mas interessante que uma catedral da Idade Média, do século XII, né? E que agora o mundo ficou conhecendo. Como a Idade Média não foi tão ignorante assim, tão arcaica assim, tão época das trevas, como se dizia, né? Para construir uma catedral. Mas, professor, dessa. quem disse que a Idade Média foi a época das trevas, quem diz isso tem a cabeça nas trevas, porque nunca foi. Primeiro, não existe uma Idade Média. A Idade Média tem 1000 anos. Cobre do século, vamos dizer assim, do século V ao século XV. Certo. Então, nós temos aí 4 Idades Médias. A primeira Idade Média, que é a formação da Idade Média, a destruição do Império Romano, a invasão violenta dos bárbaros, uma coisa tremenda, tá certo? Séculos muito confusos. Que vai até mais ou menos... Até Carlos Magno. Com Carlos Magno... No começo do século IX. No ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, mas já um pouco antes ele já era o imperador. Certo. Então a gente já era o rei dos francos, né? Então a gente ali tem chamado Renascimento Carolíngio. Uma primavera realmente, sim. Porque Carlos Magno, apesar de não saber ler nem escrever, mas era um homem de visão, ele queria unificar o império dele, e para unificar ele confiou ao Alcuino, né? Ele formou a escola palatina, ele queria que houvesse pessoas que soubessem ler e escrever, ele se preocupou com biblioteca, ele entregou a São Bento de Aniano a responsabilidade de fazer uma concordância das regras monásticas para ver qual era melhor. São Bento escolheu a de São Bento de Núncia e unificou os mosteiros do império dele todinhos com a regra de São Bento, porque aí ele tinha foco de cultura no império todo. Quando termina o período de Carlos Magno, aí sim, começa um período, uma regressão enorme. Nós temos os séculos de ferro, não é? Até o século X. Até o século X, metade do século XI. Mas os séculos XI, XII e XIII são luz pura. Meu Deus do céu, Bernardo de Claraval, Luís de França, Inocêncio III, Francisco de Assis, Tomás de Aquino, Boaventura, Alberto Magno, Ricardo de São Vito, Hugo de São Vito, o que é isso? Pedro Abelardo, o século XII, o século XIII termina, só luzes. Entende? As sumas teológicas. O século das luzes do Renascimento, dos racionais, não é luz nenhuma, é treva humana. Entende? Nos séculos XI, XII e XIII, aí é luz sim. A Europa termina com cerca de 90 universidades. Universidades da igreja e universidades das cidades, dos burgueses, que agora tinham dinheiro para fazer. Então, aí depois você tem o século XIV, e a partir da segunda metade do século XIV, você tem uma idade, outro período obscuro, porque você tem a peste negra, a Guerra dos 100 Anos. A peste negra levou o moral da Europa lá para baixo, 2/3 da população europeia morreram. Então vem aquela visão negativa da vida, sombria, os flagelantes, aquela coisa triste. Então, estou falando 4 Idades Médias. Idade Média nunca foi Idade das Trevas. Você tem que falar de que período você está falando. Olha o gótico, olha Notre-Dame, olha a Catedral de Colônia. O que é isso? Qual é, né? Então, não. As mulheres, temos mulheres abadesas, inclusive, que mandavam nos monges em homens. Entende? Tivemos mulheres fortes nessa época. Então, a Notre-Dame mostra, não é, a tristeza da Notre-Dame do incêndio não é porque é simplesmente uma cultura, é a fé. Paris, que construiu a Notre-Dame, professor, tinha 50 mil habitantes e não tinha dinheiro suficiente para construir aquela catedral, mas tinha fé. A minha tristeza hoje é que Notre-Dame vai ser reconstruída com dinheiro de gente que não crê. Porque ficou mais uma obra de arte do que uma obra religiosa. Mas sabe qual é a arte de Notre-Dame? É a fé que a edificou. O resto é resto. Notre-Dame vale e deve estar ali enquanto simbolizar a fé de um povo. Em pedra, sonho, arte. Arte pela arte não vale. Não creio nisso. A arte vale quando ela aponta para o infinito. A saudade e a sede que o homem tem de Deus. É isso.